Bom dia, amigos. É com muita alegria que estamos aqui em 30/10/2021 para iniciar o nosso dia orando e estudando o Evangelho de Jesus. E para iniciar os trabalhos desta manhã com muito amor, com muito carinho, vamos levar nosso pensamento até Deus, nosso Pai, bom, justo e misericordioso, a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, para agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para estudar, orar e aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus e sobre a doutrina espírita, que é a doutrina consoladora, esclarecedora, a doutrina dos Espíritos, ditado pelos Espíritos. Então, nós agradecemos, Senhor, e pedimos a Tua misericórdia por todos nós, e que eu possa passar com muita clareza, com muito amor, com muita fé em Deus e nesses guias maravilhosos, para que, ao terminar esse trabalhinho, possamos continuar as atividades rotineiras do dia a dia, ponderando os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, e procurar, Senhor, nós pedimos, para que possamos ser mais compreensíveis, mais amorosos, mais fraternos, mais solidários para com todos. Obrigado, Jesus, nos abençoe e mais este trabalho de amor. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia mais uma vez a todos os nossos amigos, seguidores desse trabalho, nossos irmãos encarnados, desencarnados. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho, que nós fazemos literalmente, vamos seguindo, vamos conversando, vamos lendo, interpretando e no nosso dia a dia possamos colocá-los em prática, que é a grande cartilha para a nossa felicidade, para os nossos relacionamentos com os nossos irmãos, que precisamos ter habilidades para administrar as divergências de um irmão para com o outro, através do diálogo, através do dar a outra face, através de conversa, de negociações, evitando a hipocrisia, evitando as discussões e ponderar as nossas atitudes, pensar antes de agir e sempre confiando em nós, confiando em Deus, nós vamos trabalhando com o objetivo de unir as pessoas pelo amor, como diz Jesus, amai-vos uns aos outros. Então, hoje, nós estamos aqui no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós comentamos o item 1. Hoje, nós vamos comentar o item 2 sobre
a vida futura, que é a nossa vida verdadeira. Porque aqui todos nós estamos de passagem por este mundo. Uma das casas do meu Pai, que há muitas moradas, disse Jesus. Hoje nós estamos na morada, no mundo terra, mundo de provas e expiações. Já passamos pelos mundos primitivos. A Terra está passando pelo planeta de regeneração. Aí já não haverá mais expiações, mas sim as provas continuam. E depois nós temos então os mundos superiores, os mundos felizes, né? Então é sobre a vida futura que nós vamos ler hoje, para que possamos preocupar sim com as nossas obrigações, com os nossos deveres, agir da melhor maneira possível para não afetar a nossa consciência em promover a discórdia, a desavença, a inveja, os ciúmes, possamos combater essas doenças da alma. Então, nós vamos ler então sobre o item 2, meu reino não é deste mundo, a vida futura. Então vamos lá. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura. Ele fala, meu reino não é deste mundo. Ele está afirmando de que a vida verdadeira é a vida do plano espiritual, né? Então, por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o termo para onde tende a humanidade e como sendo objeto das principais preocupações do homem na Terra. Então, muitos de nós ainda estamos arraigados ao planeta Terra, que é natural, nós vivemos no planeta Terra. Mas, quando nós estudamos o Espiritismo e Jesus, nós vamos ver que Jesus diz que meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, há a morada do Espírito imortal em vários mundos, não é? E há muitas moradas no plano espiritual, que Kardec denomina erraticidade. Erraticidade é as muitas moradas do plano espiritual em que o espírito, através do perispírito, fica em várias moradas, várias cidades, né? Na erraticidade, que é o período onde o espírito com o seu perispírito aguarda uma nova reencarnação. Então, sobre a vida espiritual, essas várias moradas do espírito desencarnado, nós vemos nos livros, estudando os livros, coleção André Luiz, que começa pelo Nosso Lar, não é? Tem até o filme Nosso Lar. André Luiz foi médico na Terra e ele conta, né? Através da psicografia de Chico Xavier, ele dita vários livros contando sobre a vida espiritual, que é essa vida futura, e as reencarnações sucessivas, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Então, a doutrina espírita, a necessidade de nós tomarmos conhecimento sobre a vida espiritual, que é a vida verdadeira. Aqui nós não sabemos quando é que nós deixamos o corpo físico. Tantos são chamados para, novamente, para a erraticidade. Crianças, jovens, adultos, idosos. E, de repente, muitas vezes,
Então, nós estamos aqui sem saber quando que nós voltamos para o plano espiritual. Mas quando nós temos esse conhecimento, temos a fé em nós para desenvolver as atividades, colaborar com o progresso material, com o progresso do planeta e crescer moralmente, preparando através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, preparando para a vida futura. E não dá tanta importância às coisas materiais, porque Jesus nos alerta: não se preocupeis com comer e beber, às aves dos céus não faltam os alimentos. Então nós devemos realmente não ser ociosos, não ficar como turista, e sim agir no planeta, colaborar com o planeta Terra, colaborar com o progresso do planeta Terra, ser útil a todo momento, usar o nosso tempo para ser útil, para fazer algo, porque a lei do trabalho, quem trabalha com amor, é realmente oração, né? Então nós temos que ir realmente preparando aqui já no planeta Terra, fazendo a nossa reforma íntima, preparando para a vida futura. Porque realmente o corpo desgasta. As doenças físicas aparecem. Mas nós, estando já com esse propósito, com o objetivo de sermos melhores, de ajudar uns aos outros, procurar as virtudes que Jesus nos ensina, colocando-as em prática, já estamos no caminho de aproveitar bem as reencarnações, não é? Então ele fala, por estas palavras sobre a vida futura, por estas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, a vida do espírito imortal, né? Que ele apresenta em todas as circunstâncias como termo para onde tende a humanidade e como sendo objeto das principais preocupações do homem sobre a terra, né? Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Todas as máximas, todos os ensinamentos de Jesus destinam-se a esse grande princípio, que é da vida futura. Meu reino não é deste mundo, né? Se dirige a esse grande princípio. Sem a vida futura, se nós pensarmos na vida futura, a maior parte de seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Se os materialistas que acreditam morreu, acabou, a moral pouco vai ter significado nas palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, que é o que ele fala aqui, né? Sem a vida futura, se nós temos essa certeza da vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou acham fúteis. O materialista não compreende nada sobre a vida futura. Então ele vive, né? Vive materialmente, mas nós não escapamos das leis de ação e reação. E como nós não morremos, nós vamos ressarcir os nossos débitos.
Quando nós morremos, somos muito materialistas, já temos horror da morte. E aí, por isso que a gente recomenda ler as obras de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, né? O Nosso Lar é o primeiro livro. Então, vale a pena nós assistirmos o filme, ler o livro, que realmente tem muitos detalhes sobre como proceder e como entramos no mundo espiritual, não é? Esse dogma, então, essas normas, né, pois ser considerado como ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso está colocado como um dos primeiros nessa obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Então, nós temos sim que saber que morre o corpo, e que nós somos espíritos imortais e somos responsáveis por tudo o que pensamos, por tudo que agimos, por tudo que falamos. Não é? Por isso está colocado como um dos primeiros nessa obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias. Através de estudar sobre as reencarnações sucessivas, nós podemos entender melhor essas anomalias, essas anormalidades, porque um morre cedo, porque o outro morre mais tarde, porque uns desencarna, né? Usamos a palavra morrer o corpo sobre desencarne, né? Em acidentes, né? Porque uns nascem pobres, outros nascem ricos, porque uns já nascem, nem saem do hospital. Então, a doutrina espírita esclarece essas anormalidades pela lei de causas e efeitos. Toda ação existe uma reação. E Deus, sendo bom, justo e misericordioso, é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas, ele ama seus filhos, mas dá oportunidade, através das reencarnações sucessivas, de nós ressarcirmos esses débitos. Então, uma hora na família nós vemos como pai, outra hora vem como filhos, espíritos que foram amantes do pai em outras vidas. Então, vale a pena nós estudarmos as obras de André Luiz, que nós vamos entender melhor sobre essas anormalidades, não é? Então, é o que fala. Só o Espiritismo pode justificar essas anormalidades da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Porque Deus ama seus filhos. Nós precisamos criar o hábito de conversar com Deus. Então, quando nós estamos irritados, nervosos, preocupados, é a nossa fé, a nossa falta de fé em Deus. Por isso que nós já iniciamos o dia olhando os nossos olhos para esse planeta maravilhoso. Abrimos a janela da nossa casa e louvamos a Deus pela oportunidade que Deus nos dá da presente reencarnação, de estarmos aqui num mundo maravilhoso, tudo controlado por Deus, a flora, a fauna, o sol, a chuva. Nada acontece sem a vontade de Deus. Então, nós precisamos sim confiar em Deus, olhar à nossa volta,
orar e vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, mas levantar já com esse ânimo, com essa alegria. E quando nós temos já algum problema de saúde ou financeiro, vamos olhar à nossa volta e agradecer por mais um dia que Jesus nos fala. O dia tem 24 horas, a cada dia bate o seu mal. Então, para tudo existe uma solução. Estudando a doutrina espírita, até nós temos solução para a morte do corpo físico. Porque cessa o corpo físico, mas o espírito continua a sua jornada evolutiva. Então, a necessidade do nosso conhecimento, porque o conhecimento nos traz segurança. A doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada. Então, nós temos as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes, por causa que nós provocamos. Não há efeito sem causa. Então, para resolver os nossos problemas, nós precisamos verificar as causas. O que está acontecendo? O que eu estou provocando para me dar os dissabores? Então, precisamos fazer uma reflexão. Em vez de já começar a colocar, porque nós colocamos os nossos problemas, a culpa no outro sempre. E nós temos que se colocar no lugar do outro. Fazer um exame de consciência se não sou eu que estou irritado, sou eu que estou me implicando, sou eu que estou me queixando logo de manhã. Então, a oração é a grande ferramenta que nos ajuda ao nosso equilíbrio emocional. Então, orar é falar com Deus, fazer um exame de consciência, conversar com a gente, porque nós temos o hábito da reclamação e nós precisamos mudar esses hábitos para a gratidão e aceitar as nossas modificações, inclusive no corpo físico. E com o Evangelho nós aprendemos a ser obedientes e resignados à vontade de Deus. Até no próprio Pai Nosso, no finzinho do Pai Nosso, existe lá, seja feita a tua vontade. Então, o Evangelho é a grande cartilha da felicidade. Com o Evangelho nós aprendemos a ser mais disciplinados, mais organizados, a respeitar as leis humanas e respeitar as leis divinas. Nós não respeitamos as leis humanas, então vem os dissabores, vem as multas por excesso de velocidade, porque eu não obedeço à lei seca, não é? Porque eu cometo injúria contra o meu próximo, eu tenho os preconceitos. Então é falta da vigilância, é falta de começar a aplicar a lei do amor, da justiça, da caridade. Nós sabemos que é difícil, mas precisamos começar com a tolerância, a paciência. A paciência é uma virtude dificílima, porque nos provoca o tempo inteiro para testar a nossa paciência. Então, aquele que ora
aquele que já procura se organizar, procura agradecer o dia e ser previdente. Muitos dissabores que sofremos é porque não somos previdentes. Nós temos planos de saúde e só usamos quando ficamos doentes. Mas nós temos que ser previdentes, de quando em quando fazer os exames. Né? Fazer a parte nutricional, a conter os abusos, tudo isso aí está afetando o corpo físico, que vai nos trazer dissabores, vai nos trazer doenças. Então, o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita serve para nós sermos previdentes, sermos precavidos. Nós temos inteligência. E aí nós vamos treinando para agradecer, para dar a outra face. Muitas vezes passamos por covarde, mas não importa. O que importa, bate em nós uma injúria e nós oramos por ele, como diz Jesus. E nós, através das orações, através do diálogo, nós podemos ter a defesa, podemos ter a autoridade moral. Mas nós precisamos conter esse espírito primitivo que ainda existe em nós e que Jesus nos ensina a dar outra face. Isso ele fala mais de 2000 anos, mas nós progredimos pouquinho de reencarnação em reencarnação. Ainda nós temos esses impulsos inferiores da ira, da braveza, de querer pegar o irmão pelo pescoço. Então, a luta é nossa, para nós conter, para deixar de ser primitivo. Existem as leis humanas, mas mesmo assim nós podemos partir para a conversa antes de recorrer à justiça, contratar advogados. Então, bendito seja esse trabalhinho que fazemos logo de manhã, olhando a nossa volta, resolver passo a passo, vigiar para não achar problemas é inerente do ser humano. Então nós precisamos, como diz o ditado popular, matar um leão por vez. Fazer o planejamento do dia, o cronograma do dia. E evitar de falar para os nossos familiares problemas. Vamos conversar, vamos organizar esses problemas, mas não vamos cutucar, principalmente falar de parentes, falar na ausência das pessoas. É fofoca. E a fofoca, nós não estamos agindo como cristão. Nós estamos apontando defeitos, quando Jesus nos ensina a ver as virtudes. Então, são apenas exercícios que nós fazemos do bom viver, de ponderar os nossos impulsos inferiores. Então, é isso que nós aprendemos com o Evangelho. Errar, nós vamos errar sempre. Mas, sendo previdente, procurando agir com bom senso, com ponderação, fazendo um cronograma das nossas atividades, nós vamos resolvendo um por um, espalhando ao nosso redor a calma, a harmonia,
para tudo tem uma lista de alternativas para solucionar os nossos problemas. Então, nós estamos batendo um papo 30 minutos e 15 segundos. Nós vamos encerrar o nosso trabalhinho de hoje, agradecendo por mais esta oportunidade aos bons espíritos que nos auxiliaram, que aproximam de nós para esse trabalhinho de amor, a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, e vibrar para que o resto do dia possamos pensar positivamente, possamos vibrar pela paz mundial, pelas famílias, por todos os trabalhadores da área da saúde, e vibramos por nós mesmos para que tenhamos ponderação no falar, no pensar e no agir. Obrigado, Jesus, por mais este nosso bate-papo. Pedimos a tua proteção e a proteção dos nossos anjos de guarda para vigiarmos os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, e pedimos força para não julgar, e sim achar solução aplicando o amor ao próximo, o amai-vos uns aos outros. Muito obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.